tá? Então, boa noite aí para vocês, já estamos gravando aqui. Ó, e eu concordo com vocês em relação a essa parte da acentuação aqui, ela é muito decoreba mesmo, né? É aquilo que eu falei, né? Nessas regras aqui a gente tem que decorar, porque a gente ainda não começou a parte do raciocínio, né? Do racional da língua, que a gente vai começar hoje, tá? A gente vai acabar essa parte de acentuação, porque infelizmente isso daqui é decoreba mesmo, é aleatório essa parte de acentuação, infelizmente não tem muito o que fazer, tá? Quando a gente começar substantivos, a gente vai ver que já vai começar a fazer mais sentido as coisas. Porque aí eu vou explicar uma coisa, depois eu vou explicar outra que vai depender dessa, e aí a gente vai fazendo a nossa pirâmide, né? Estou ensinando a base, e aí a gente vai precisando dela para ir subindo. Então, tudo vai fazendo sentido à medida que você aprenda o assunto anterior, tá? Mas infelizmente a acentuação ela tem esse problema, porque eu não tenho como explicar uma coisa para vocês é, com, que não seja decorando, tá? Porque infelizmente vocês viram, não tem nenhuma lógica. Por que as paroxítonas terminadas em R têm acento? Tem uma razão, é para diferenciar das oxítonas ou das proparoxítonas, entendeu? Então, infelizmente, são regras muito arbitrárias, tanto que elas mudam sempre, com toda reforma muda a acentuação. Né? Você vê que toda reforma que a gente tem aí, a gente já teve várias reformas na língua, todas elas a gente tem uma alteração na acentuação, porque justamente é arbitrário. Né? É uma coisa que os gramáticos lá definem para a gente separar a pronúncia de uma palavra ou de outra para não dar ambiguidade, tá? Na pronúncia. Então não tem muita lógica. É diferente de quando a gente começar, por exemplo, a ver classe de palavras, que aí as coisas vão começando a fazer sentido, vocês não vão precisar decorar nada, tá? Isso aqui é decorado justamente porque é arbitrário. Mas é a última coisa que vocês vão precisar decorar, tá bom? Prometo para vocês que agora, a partir de acentuação, vai ficando mais legal. Tá? Essa parte de acentuação ela é meio puxada, tem que decorar mesmo, porque não tem outro jeito. Por isso que eu bato aqui na tecla com vocês, a gente fica repetindo, repetindo até decorar. Tá? Mas a gente não vai precisar decorar mais tantas coisas assim, beleza? Gente, mais alguma palavra que eu ajudo vocês aqui? Deu certo? Todo mundo conseguiu? Podemos seguir? Vamos fazer assim, agora que vocês fizeram, se vocês tiverem alguma outra dúvida, vocês me perguntem, tá? Que aí eu vou ajudar, eu explico alguma outra palavra de novo, tá certo? Quem tiver alguma dúvida nessas palavras aqui, pode me perguntar, tá bom? Vamos lá então, gente, vamos seguir. Isso aqui a gente já falou, né, da regrinha dos ditongos abertos, né, do e, el e oi, certo? Ponto importante aqui, galera, só no final das palavras, vamos lembrar, né, não podemos esquecer disso daqui, certo? Então, ó, o e, o oi, sempre no final da palavra a gente vai acentuar, e quando eles estiverem no meio, ou seja, não tiver na última sílabazinha, a gente não vai acentuar esses ditongos, certo? Ideia, heróico, apoio nesse caso, né, e chapéuzinho, são alguns exemplos, tá? Assembleia, que eu tinha dado exemplo na aula passada, fechado? Então, quando esses ditongos abertos aqui, ei, el e oi, só esses três, tá? Tem uma regrinha específica para eles. Quando eles estiverem no final das palavras, seguidos ou não de S, tá? Como nesses casos aqui, a gente acentua, tá? Do contrário, a gente não vai acentuar, somente no final das palavras. Como eu estava dizendo para vocês, isso aqui é uma regrinha que a reforma ortográfica de 90 alterou. Tá? Esse acordo ortográfico que entrou em vigor aí faz uns 5, 6 anos, ele é da década de 90, ele é do ano de 1990, teve muita discussão, foram quase 30 anos de discussão aí com todos os países que falam, né, a língua portuguesa, até chegar numa uniformização da grafia, porque cada país estava escrevendo de uma forma. Tá? Então aí chegou-se nesse acordo e de novo mudou a acentuação, que é esse caso aí. Antes esses ditongos eles eram acentuados em quaisquer posição que ele tivesse nas palavras, e agora mudou, eles são só acentuados no final das palavras. Beleza?
Aqui, então, isso aqui a gente já viu do I e o U em hiato, né? Só vamos lembrar, então, gente, que eu só vou acentuar o I e o U quando eles estiverem em hiato, se eles estiverem sozinhos ou seguido de S. Do contrário, eu não vou acentuar, beleza? Como é o caso aqui do juiz, do Raul, do diurno e do ainda. Ou se na sílaba da frente eu tiver o NH, como é o caso de rainha e moinho. Acho que só tem esses dois exemplos aqui, não consigo lembrar de mais nenhum para dar para vocês, tá? Então o NH eu pus de vermelho aqui para você lembrar que não vai ter acento se esse hiato, né, vier depois seguido do NH. Fechado? Isso aqui a gente já viu na aula passada, eu estou só lembrando. Bom, continuando aqui, isso aqui é outra mudança do acordo ortográfico. Por que eu estou ressaltando isso? Porque as bancas costumam pedir essas alterações, beleza? Então vamos entender, isso aqui é uma regrinha muito simples. Eu não vou acentuar esses hiatos com letras dobradas, ou seja, vou, enjoo, abençoo, que era outra coisa que tinha acento e agora não tem mais. Beleza? Então, ó, vou, enjoo, abençoo, creem, deem, leem, vem. Tudo que você vê que tem duas letrinhas juntas, você não vai acentuar. Beleza? Antes tinha, lembra? Voo. Tinha no O mais forte, que é o segundo O, é o primeiro O, né? Voo, certo? Antes era assim. Assim, né? Voo. Mesma coisa, enjoo, vem, creem, tá? Agora não tem mais. Então, quando você vir assim uma palavra que tem essas duas letrinhas iguais juntas, tá? A gente não vai acentuar, beleza? Só lembrando, gente, que isso aqui é um hiato, tá? Então, vou, o. A separação fica assim, beleza? Então, se você lá um dia se deparar com essas duas vogais juntas, você não acentua. Antes tinha, com o acordo ortográfico, isso foi alterado. Hoje essas palavras não têm mais acento. Fechado? Nenhuma que tem duas letrinhas juntas. Tá bom? Dúvidas até aqui, galera? Tranquilo? Então tá bom. Aqui, gente, outra coisa que esse acordo mudou, tá? Antes a gente tinha, aliás, a gente tem até hoje, mas antes eram muito mais palavras que tinham esse tipo de acento aqui, certo? Esse acento chama acento diferencial justamente porque ele não tem uma função de dar onde é a sílaba tônica. Qual que é a função dele aqui? Separar a grafia de duas palavras que a gente escreve igual, mas tem sentidos diferentes. Certo? A maioria, todos eles, a regra é essa. Todos os acentos diferenciais caíram, exceto por dois que continuam obrigatórios, tá bom? Então, esses casos é bom a gente destacar aí, tá? Faça um asterisco no material de vocês aí, tá? Que é o verbo por para separar da preposição por. Vamos entender aqui, ó. O que é o verbo por? É o sinônimo de colocar, tá certo? Então, eu vou pôr esse copo na mesa. Ó, eu vou pôr esse copo na mesa, tá? Eu vou colocar. Esse verbo pôr, ele mantém o acento. Guilherme, mas por que ele tem acento? Ele é um monossílabo tônico, não termina em A, E, O, né? Para que ele tem acento? Justamente, a única função desse acento é separar da preposição por, né? Então, eu vou por esse caminho, certo? É a preposição por, tá? Então eu escolhi ir por esse caminho, tá? Para separar os dois, porque às vezes pode dar ambiguidade na hora da escrita, eles decidiram manter o acento no por verbo, tá? Para separar da preposição por. Então é um acento meramente diferencial, por isso ele tem esse nome, tá? Porque o verbo tem acento e a preposição não. Então, se você vir escrito assim, ó, por, né? Tá lá escrito, você sabe que é o verbo por. E se você, porventura, vir escrito assim, sem acento, é a preposição por. Então, ó, ele foi por ali, certo? Ele foi por ali. Por que pode dar ambiguidade? Ó, se eu puser o acento, eu mudo a frase. Ele foi por ali. O que é esse por? De colocar. Então, ele foi colocar ali. Então, eu posso ter um caso de ambiguidade se eu não tivesse esse acento. Imagina, se eu não tiver esse acento diferencial aqui, se eu, porventura, ler essa frase,
né, eu encontro essa frase em algum lugar, eu posso ter alguma dificuldade, dependendo do contexto, de saber se isso aqui é preposição, né, o pôr ali, ou verbo, pôr, né, de colocar. Então eles decidiram manter o acento no verbo pôr, tá bom? Então por isso, ele não encaixa nenhuma daquelas regrinhas que a gente viu lá, certo? Ele é um acento meramente diferencial, tá bom? Outro caso de acento diferencial que continua obrigatório é para diferenciar o verbo poder quando ele está no passado e quando ele está no presente. Olha só, ontem ele não pôde, mas hoje pode, tá? Se a gente for lembrar das regrinhas de acentuação, né? O que é o pode? Pode é uma paroxítona terminada em e, não teria acento, certo? O pôde também não. Pôde é uma paroxítona também terminada em e. Teoricamente não teria acento. Por que o pôde no passado tem acento? Para diferenciar do pode. Então, olha o caso. Né? De repente, você vai se deparar aqui, ó. Hoje ele não. Você não sabe se ele não pode agora ou se já passou o que ele poderia ter feito. Eu não sei se é hoje ele não pode ou hoje ele não pôde, certo? Quer dizer, eu não sei se ainda vai acontecer ou se já aconteceu, tá bom? Hoje ele não pode ou hoje ele não pôde ir. Então, quando eu estiver falando no passado, ele não pôde, tá? Então, ó, vamos lembrar. Pôde no pretérito, eu tenho que pôr o acentinho, tá? Então, Guilherme, por que tem acento? É uma paroxítona terminada em E, não tem acento, né? Tem para separar do pode. Então, hoje ele não pode, tá certo? Então, ó, tá vendo? As duas palavras têm a grafia exatamente igual, a escrita exatamente igual, mas sentidos diferentes. Então, eu preciso do acento para eu poder diferenciar uma da outra, tá bom? Gente, de acento obrigatório ficou só essas duas. Do diferencial obrigatório ficaram só essas duas. O por e o pôde. Tá bom? Por verbo e o pôde também verbo no passado, no pretérito, que a gente ainda vai estudar verbo. Não se preocupe, a gente vai chegar lá. Fechado? Dúvidas até aqui, gente? Tá difícil? Tá tranquilo? Como é que tá? Deu para entender a função do acento diferencial? Sossegado? Bom, então vamos lá. Aqui, gente, vamos ter cuidado com esses verbinhos aqui, certo? Não precisa decorar esses verbos, eu vou dar uma dica para você já saber quais são esses verbos aqui. Primeiro, qual que é a grande particularidade deles aqui? Eles têm acento diferencial também, tá bom? Pela regra das oxítonas, ó, contém, detém, mantém, obtém e retém, todos eles são oxítonas terminadas em "em". Lembra lá, aerotrem? A-E-O-N. Então eles têm que ter acento mesmo. Notem o seguinte: quando eles estão no plural ou no singular, eu vou pôr um acento diferente, justamente porque a grafia é a mesma, tanto no singular quanto no plural, certo? Eu tenho a mesma grafia desse verbo. Então, como que eu uso para diferenciar? Eu ponho um acento diferente, tá? Então, ó, não vamos assustar. Pela regra, contém vai possuir o acento porque é uma oxítona, contém, terminada em "em", do aerotrem, A-E-O-N. Então, teria acento. Tanto no singular quanto no plural, a pronúncia é a mesma. Mas qual acento? Aqui eles decidiram colocar o acento agudo quando for no singular e o acento circunflexo no plural. Guilherme, eu nunca vou decorar isso. Vai, você quer ver? Você deve lembrar desse verbinho mágico, que é o verbo ter, certo? Lembra lá na escola, quando a gente aprende? Se eu quiser falar ele tem. E quando eu quiser falar eles, como é que eu escrevo esse tem aqui? Quem sabe? Com acento circunflexo. Muito bem, quem falou? Karina? Muito bem, Karina. Assim, ó. Tá vendo? Esse acentinho é diferencial também, né? Porque eu preciso dele para diferenciar do singular, tá bom? Como que isso aqui pode cair em concurso, Guilherme?
como questão de concordância, tá bom? Porque se você escreve eles têm, qual que é o erro aqui? Você está usando um verbo no singular, né, com o sujeito no plural. É a mesma coisa de você escrever assim, ó, nós vai. É a mesma coisa, porque esse verbo aqui, ó, sem acento, ele está no singular. Como que ele fica no plural? Assim. Aí sim você escreveu nós vamos. Beleza? Então vamos ter cuidado com isso, tá? O verbinho ter, quando ele está no plural, ele tem que ter acento. Quando ele está no singular, ele não tem. Tá bom? Aí, vamos partir disso daqui. Então, ó, o ter, quando ele está no plural, ele não tem um acento. Todos os verbos que indicam essa posse, né, que tem esse ter no final, tá vendo? Todos eles indicam essa posse do ter. Ó, conter, deter, manter, obter, reter, tá vendo? Todos eles têm essa ideia de posse do verbo ter. Eles vão seguir a mesma regra. Olha o plural, eu já explico o singular. Olha o plural. Eles contêm, eles detêm, eles mantêm, obtêm, retêm, tá? Seguem a mesma regrinha. Então, ó, eles obtêm, eles detêm, tá? Todos eles vão seguir essa regrinha do plural do verbo ter. Ou seja, quando tiverem no plural, eu vou pôr o acento, mas é o circunflexo. Igualzinho eu faço no tem. Até aí, não tem segredo, tá? Beleza até aí? Guilherme, e o singular? Bom, vocês vão lembrar que o tem é um monossílabo tônico, né? Ele tem um sentido dele ali, né? O verbo ter. Vocês vão lembrar também que os monossílabos seguem quase a mesma regra das oxítonas, lembram? As oxítonas a, e, o, trem, né? Aerotrem, então a, e, o, em. E os monossílabos tônicos só o a, e, o. Ou seja, quando é um monossílabo terminado em em, eu não vou ter acento. Por isso eu não escrevo assim. Ó. Por isso eu não escrevo assim. Tá bom? Eu não tenho acento aqui. Mas, quando eu vou para os verbos derivados, né, o obtém, por exemplo, aí já não é monossílabo mais. Aí já virou uma oxítona terminada em em, tá? Ele obtém. Tá certo? Então, ó, para diferenciar um do outro, é só lembrar que o plural tem esse acento, o singular vai ter o outro. Porque essa palavra não pode ficar sem acento. Ela é uma oxítona terminada em em. Então ela tem que ter acento. Agora qual? Você vai lembrar que o plural segue o tem. Só sobrou o acento agudo, não tem erro. Deu para entender essa lógica? Então, olha como que isso se segue. Ele contém, detém. Aqui cortou, né? Depois eu preciso arrumar isso daqui. Peraí. Deixa eu já arrumar agora. Aí, ó, pronto. Cortou aqui, já arrumei. Ó, então, no singular, ele contém, ele detém, ele mantém, obtém e retém. Certo? Com acento agudo, normal, porque são oxítonas terminadas em em. Então, precisa ter o acento. Beleza? Agora, no plural, eu vou também manter a acentuação, mas eu vou seguir o verbo ter. Contém, detém, mantém. Estão vendo que a escrita é exatamente a mesma? Só vou mudar. Um tem agudo, o outro tem circunflexo. Gente, entenderam isso aqui? É outro exemplo de acento diferencial, tá? Eu preciso diferenciar com um acento, a pronúncia não muda. Olha que interessante, a pronúncia não muda. Os dois você vai falar ele contém ou eles contêm. Eu não tenho diferença nenhuma de pronúncia. Eu só tenho diferença na escrita. E, de novo, como é que isso pode cair? Em questão de concordância, tá? Ele pode pedir assim, ó. Assinale a alternativa em que a concordância dos verbos segue a norma culta. Então vai falar assim, no plural, por exemplo, ó, eles, né, eles vão, né, eles foram e eles obtêm. Tá bom? Tá lá, assinale a alternativa em que todos os verbos estão conjugados com a concordância correta, por exemplo, tá? Aí você se depara com uma questão dessa aqui, você vai lembrar que aqui não é obtém, é obtém, porque vai seguir a regrinha do tem. Fechado? Isso pode cair.
Porque aí já não é questão só de acentuação, já entra uma questão de concordância. As bancas adoram questões de concordância verbal, que a gente vai ter uma aulinha só sobre isso. Ô, Sobre Guilherme, isso concordância já verbal. caiu. Teve Oi? um ano que já caiu isso daí. Cai, né? E É eu isso aqui errei cai. por conta disso daí mesmo, porque Então. era detém, contém, e eu achei que era a mesma coisa. Então, aqui a gente tem uma diferença grande, viu, Karine? Então, bom que agora você já não erra mais essa. Cai questão de concordância. E cai, vocês estão vendo aí a Karina falando, tá bom? Então, gente, vocês entenderam então a diferença? Karina, ficou claro agora? Agora ficou, Guilherme. Então tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer me dar algum exemplo? Quer tirar uma dúvida? Deu para entender essa tabelinha? Vocês viram que não precisa decorar. Ah, Guilherme, então eu vou decorar conter, deter, manter. Não. Esses verbinhos aqui que vêm do verbo ter, essa ideia de possuir, tá vendo? Todos eles têm conter, deter, manter, obter e reter. Não precisa decorar. É só lembrar da regrinha do verbo ter, tá bom? Fechado? Podemos seguir? Tudo Sim. certo? Então tá bom. Então vamos lá. Outro acentinho diferencial, que esse é facultativo, não é? O que é uma coisa facultativa, então? É uma coisa que eu posso pôr ou não, tá? Esse eu nunca vi cair em concurso, mas vocês já viram, né? Na turma lá de Monte Azul, que prestou o concurso para Monte Azul, caíram umas questões lá que eu particularmente nunca tinha visto em concurso. Então eu prefiro pecar pelo exagero, né, do que pecar pela falta, tá bom? Esse eu nunca vi em concurso, mas já viu, né? É o único caso de acento diferencial que é facultativo, beleza? Então vamos lá, ó. Para diferenciar a forma, né, que, por exemplo, é a forma que você tem aí na sua casa de fazer bolo, certo? Que é o molde, da forma, que é o modo como você vai fazer aquilo, certo? Você pode ou não colocar o acento na forma, que tem esse som mais fechado. Pode ou não. Guilherme, se eu escrever sem acento, tá certo? Tá. Se eu escrever com acento, tá certo? Tá certo também. Tá bom? A forma, né, do modo, você não vai pôr acento. Você só vai pôr acento na forma. Beleza? Vocês repararam um padrãozinho aqui, ó? Nesses que tem acento diferencial, é sempre nessa forma mais grave, ó. O pôde para separar do pode, a forma para separar da forma, tá? Só o por aqui que não tem diferença de pronúncia, tá? Mas quando eu tenho diferença de pronúncia, o acento sempre está ficando no mais fechado, né? No pôde, na forma, certo? Então fica outra diquinha aí para vocês, tá bom? Em todos os outros casos, gente, tirando esses casinhos que eu trouxe aí para vocês, tá? O acento diferencial foi abolido, tá? Então, vamos tomar cuidado que às vezes a gente está acostumado, por exemplo, a escrever pera com acento, tá? Não tem mais. Por quê? Eu não tenho agora nenhuma regra que fala que pera tem que ter acento. Antes tinha acento para diferenciar dessa outra preposição aqui, que nós nem vamos entrar no mérito, tá? Era para separar a pera, fruta, dessa pera, que é uma preposição aqui que nem é usada mais, tá bom? Então, antes eles colocavam acento na pera. Aí, se você for pensar, bom, pera é uma paroxítona terminada em A. Não, eu não tenho acento. Antes tinha para diferenciar da outra pera, que é essa preposição, tá? Antes eu tinha acento em polo, né? Que pode ser o polo norte ou polo sul, para diferenciar de polo, que é esse falcão novo aí, falcão filhote, tá? Que chama de polo. Hoje eu não tenho mais, por quê? Os gramáticos não conseguiram pensar numa situação em que eu vou confundir as duas palavras, tá? Então o contexto vai me dar qual polo que é que eu tô falando ali, beleza? E o pelo, né? O pelo de corpo e o pelo preposição, tá certo? Então antes o pelo corporal, tá vendo? Sempre o som mais fechado, o pelo. Se bem que pelo também é fechado, né? Nesse caso aqui, o pelo de corpo tinha acento, tá? Agora não tem mais. Por quê? É uma paroxítona terminada em O. Não tem por que ter acento. Só tinha acento para diferenciar da preposição, né? Pelo, que é a preposição por, mais o artigo O, que nós vamos ver como é que isso funciona direitinho. Não se preocupem, tá bom? Antes eu tinha, agora eu não tenho mais. Então, gente, acento diferencial só ficou obrigatório no verbo por e no verbo pôde. Tá bom? Nesses casos aqui, né, que a gente vai separar esses verbos derivados do ter, conter, deter, todos esses de posse,
que vão seguir a mesma regrinha do ter, e na forma, tá? Que é facultativo. De resto, eu não tenho acento diferencial. Então eu tenho que ter alguma daquelas regrinhas que vai justificar o meu acento. Ou é uma paroxítona com aquelas regrinhas, ou é uma oxítona com aquelas regrinhas, ou proparoxítona com aquelas regrinhas, ou de tom aberto, ou o I e o U em hiato. Só essas regras de acentuação que eu tenho. Parece muito, mas não são muitas, tá? Não são muitas. Porque se você for pensar, com aquilo a gente consegue acentuar todas as 400, 500 mil palavras da língua portuguesa. Então são poucas. E a gente já decorou a maior dela, que são as paroxítonas, tá? As outras é mamão com arroz. Tá bom, gente? Galera, é isso. De acentuação nós acabamos. Eu quero saber se ficou claro, se vocês tiveram alguma dúvida, quer que eu explique algum outro caso de novo. Como é que tá isso aí para vocês? Deu para entender? Quem tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tudo certo? Poxa, que bom então, fico feliz. Nenhuma dúvida? Eu tô estranhando, hein? Não tô gostando Crislaine, disso. você está aí? Porque amanhã você me pergunta no serviço. Vocês trabalham juntas, a Karine e a Crislaine? Sim, amanhã é dia de tirar a dúvida. Ah. Ela falou assim, mas eu não entendi. Você não perguntou pro professor? Sim! Tá vendo? Vocês estão tendo oportunidade agora, ó. Mas, ô Karina, não fica brava com ela, não. Você tem que até que agradecer, sabe por quê? Porque a forma que a gente mais aprende é quando a gente ensina. Então é bom que vocês troquem ideias, certo? Que vocês expliquem uma para outra, às vezes alguma dúvida que teve ou não, tá? Porque aí você se beneficia disso. Você tá aprendendo até mais do que ela. Então quando a gente formula um assunto para explicar, você tá aprendendo e fixando aquilo muito melhor do que só ouvindo a aula. Então é legal essa interação, tá? É legal que vocês tenham essa interação, de uma perguntar para outra, conversar, beleza? Isso é muito legal, é a forma mais eficaz que a gente tem de aprender, é explicando alguma coisa para alguém, tá bom? Gente... Mas a maioria das vezes que ela me pergunta, ela sabe. Ela entende, ela só queria mesmo tirar a dúvida. Confirmar, né? Ela me ensina bastante também, essa Crislaine é muito inteligente. Olha aí, perfeito. Ela é mesmo, ela participa bastante. Hoje ela tá mais quietinha, né? Mas a aula passada, por exemplo, ela participou bastante. Bom, gente, então hoje nós vamos começar a estudar as classes de palavras, certo? Ou classes gramaticais, que são a mesma coisa, né? Gente, igual eu comentei isso agora mesmo com vocês, né? Na nossa língua, a gente tem muitas palavras, né? Muitas palavras, por quê? Porque todo dia surgem novas, certo? Cada grupo social, cada profissão, não é? Cada grupo de crianças, de adolescentes, grupo de homens, grupo de mulheres, grupo de professores, grupo de médicos, de motoristas, de professores. Cada grupo... tem palavras próprias da sua profissão, ou do seu gênero, ou do seu grupo social. Então, todo dia surgem muitas palavras, certo? Então, somente catalogadas, tem dicionários aí que catalogaram 400 mil, imagina, 400 mil palavras na nossa língua, outros já chegaram a catalogar 600 mil, certo? E esse número não para de crescer. Tá? Porque justamente, como eu falo para vocês, a nossa língua é viva. Tá? Por que a nossa língua é viva? Porque nós estamos vivos, a gente usa a língua. E cada dia que a gente vai usando, vão surgindo palavras diferentes, modos de se expressar diferentes. Tá? E aí o que a gramática fez? Para estudar melhor essas palavras e as relações entre elas, quais são as funções que elas desempenham e tal, ela dividiu em classes. Ela conseguiu perceber que mesmo com tantas palavras, essas palavras podiam ser divididas em 10 classes, com funções ali definidas. Beleza? Quais são elas? Primeira coisa que eu preciso saber, eu tenho a classe das palavras que são variáveis. Ou seja, elas podem variar, a gente vai ver aqui, elas podem variar em gênero,
masculino e feminino. Então a mesma palavra pode virar masculina, a mesma palavra pode virar feminina, a mesma palavra pode ficar no singular ou ir para o plural, a mesma palavra pode dar um grau diferente. Então as variações que nós temos aqui na maioria dessas classes é a variação em gênero, variação em número e variação em grau, tá bom? Nos verbos a gente vai ver que a gente tem umas variações temos mais tipos de variações aqui, que é tempo e modo, né, e pessoa também, mas calma, não vamos sofrer antes não, tá? Então, gente, ó, não precisa decorar, isso aqui é só para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, as classes de palavras variáveis, eu tenho o substantivo, os artigos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, os verbos, né? E nas invariáveis, todas as que terminam com são. E o advérbio, tá? E o advérbio. O advérbio também é uma classe de palavra invariável, tá bom? Mas não se preocupe, não precisa decorar, nada disso. É só para apresentar a vocês e situar onde que a gente está, tá bom? Então nós vamos aqui começar estudando essas classes. Quais são as características dessas classes? Por que tal palavra é um substantivo? O que é um substantivo? O que é um artigo? O que é um adjetivo? Então nós vamos começar bem do comecinho mesmo, lá da base. E é como eu digo, esse comecinho não cai em concurso, mas você vai precisar dele para quando a gente for estudar, por exemplo, a análise sintática, né? Quando a gente estiver estudando lá as orações, né? Então, aqui a gente precisa prestar muita atenção, tá? Porque isso aqui é fundamental. Eu gosto de destacar aqui duas classes dentre essas 10 que são as mais importantes. Quais são elas? Substantivo, que é a primeira aqui, e o verbo, que é a última aqui. Essas duas classes, elas são fundamentais. Por quê? Nós vamos reparar o seguinte, todas as outras classes de palavras ficam em torno do substantivo, se relacionam com o substantivo ou se relacionam com o verbo. Tá? Todas as outras aqui, por exemplo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, se relacionam todas elas com o substantivo. Todas elas dependem do substantivo. Tá? Depois eu tenho aqui o advérbio, que depende muito do verbo. Se relaciona diretamente com o verbo. Tá bom? E depois as outras aqui, preposição, conjunção e interjeição, ou elas vão ser usadas para ligar essas palavras, ou para ligar orações, tá certo? E elas têm uma função importante também, claro, senão elas não estariam aqui, mas não tão importante quanto o substantivo e o verbo, tá? Então, se fosse para se dedicar muito a estudar uma classe de palavras, eu estudaria muito, para começar a entender a língua, os substantivos, aprender a identificar um substantivo e aprender a identificar um verbo, tá bom? Nós vamos aprender isso aqui. Nós vamos aprender, mas se tiver dúvida é para perguntar, não é para deixar passar. Fechado? Então a gente não poderia começar com outra, né, a não ser os substantivos, tá? Porque ele é a base de tudo. Por que ele é a base de tudo, tá? Porque é ele que dá os nomes às coisas. Como assim, Guilherme? Nomes às coisas. Gente, pense em qualquer coisa. Olha aí no quarto onde vocês estão, na sala. Pensa no trabalho de vocês, né? Tudo que a gente se relaciona, né? Tudo que tem perto da gente, tudo que tem no mundo, o ser humano deu um nome. Correto? Então, por exemplo, se eu tenho esse objeto aqui de vidro, né? Eu preciso de um nome para ele, para eu poder, inclusive, pensar sobre ele, pensar sobre a função dele, para eu poder me relacionar com esse objeto, né? Como é que chama esse objeto? Copo. Olha aí, eu tenho uma palavra que nomeia esse objeto. O nome desse objeto é copo, beleza? O que tem dentro aqui desse objeto? Qual é o nome daquilo que tem dentro do copo? Água. Opa, outro nome, certo? Qual que é o nome disso aqui que eu estou usando? Óculos. Qual que é o nome disso aqui em cima da minha cabeça? É cabelo. Qual que é o nome disso aqui que eu estou vestindo? É uma blusa. Tá? Qual que é o nome disso aqui que eu uso para pegar as coisas? Mão. Beleza? Percebe como o que é o nome daquilo ali que está atrás de mim? Estante. Qual que é o nome daquilo que tem ali? Livro. O que tem ali atrás de mim? Uma parede. Certo? O que eu estou usando aqui para me comunicar com vocês? Computador, internet. O
que está iluminando aqui? Uma luz. Tá vendo? Tudo tem nome, certo? Tudo tem nome. Então, todas as palavras que dão nome às coisas, aos seres, aos lugares, aos sentimentos, lógico, porque, por exemplo, eu posso falar assim, eu estou sentindo calor. Ou seja, qual é o nome daquilo que eu estou sentindo? Calor, medo, amor, coragem, paz, guerra, justiça, certo? Isso tudo são nomes, beleza? Todas essas palavras, então, ó, que eu vou usar para nomear pessoas, por exemplo, o meu nome é Guilherme, eu estou nomeando uma pessoa, tá? O nome Karina nomeia outra pessoa, o nome Crislaine nomeia outra pessoa, Geni, Juliane, né? Caroline, Larissa, Patrícia, tudo isso são nomes das pessoas, beleza? Então, continuando aqui, né? Vamos ler então a definição de substantivo. São palavras que nomeiam os seres. Seres é um nome muito genérico, porque vocês viram que substantivos nomeiam tudo, tudo que existe, certo? Exemplo, o nome homem, certo? A palavra homem nomeia, né, alguma coisa, certo? Cidade nomeia um conglomerado de pessoas, né? Senado, árvore, animal, Franca, cachorro, Hélio, Campinas, Brasil, certo? E as palavras que nomeiam noções, justiça, velhice, caridade, bondade, glória, amor. Percebem como todas essas palavras estão nomeando alguma coisa, certo? Deu para entender? Essa noção aqui é a coisa mais importante que eu vou falar hoje, é isso aqui. Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Então tá bom. Ótimo, fico muito feliz. Gente, então substantivos são palavras que dão nomes. É a classe de palavras, certo? Que eu uso para dar nomes às coisas, aos seres humanos, né? Às pessoas, aos lugares, a uma noção. Por exemplo, justiça, velhice é uma noção, né? Sentimentos, amor, ódio, compaixão, tá? Perdão, são nomes. É o nome daquilo que eu estou sentindo, certo? É o nome daquilo que eu quero, justiça, tá? Bom, entendido isso, o que vai acontecer agora? Eu tenho tipos de substantivos, certo? Eu tenho alguns tipos que eu posso classificar aqui, tá? Guilherme, isso cai em concurso? Já vi cair. É raro cair basiquinho desse jeito aqui, mas cai, tá? Então a gente tem que saber os tipos de substantivos aqui, certo? Até para depois a gente entender algumas outras noções mais complexas lá na frente, a gente tem que saber esse basiquinho aqui, beleza? Então vamos lá? Substantivos, então, a gente vai ver que a classificação dele é sempre em parzinho, tá? Ou ele é comum ou ele é próprio, certo? Vamos ver como é que isso funciona. O que é o comum? Ó, vocês vão perceber que aqui eu não preciso decorar. O próprio nome já vai me falar o que é aquela classificação. Percebam, ó. Substantivo comum. É quando eu dou um nome comum, olha aí, a todos os seres de determinada espécie, certo? Aquela palavra vai designar qualquer um daquela espécie. Eu não estou falando de um específico, eu estou falando de qualquer um daquela espécie. Por isso é um nome comum. Vamos ver. Quando eu falo menino, certo? Vamos supor que você está lá na escola, certo? Tem uns 20 meninos lá na sua sala, né? Naquela sala lá. Você vai falar menino, pode ser qualquer um, certo? Chama um menino aí pra mim. Ué, pode ser qualquer um. O Andrezinho é menino, o Paulinho é menino, o Guilherminho é menino, qualquer um. Então, menino é um substantivo comum, ou seja, ele é comum a todos aqueles membros daquela espécie. Beleza? Quando eu falo cachorro, pode ser qualquer cachorro.
certo? Falar, eu adotei um cachorro. Você vai saber a raça dele? Você vai saber as características dele? Não, a única coisa que você sabe é que ele tem 4 patas e que ele late. Mas você não sabe mais nada sobre ele, porque eu falei um cachorro. Cachorro pode ser qualquer um daquela espécie de cachorros. Por isso é um substantivo comum. Porque se eu adoto um pitbull, ele é um cachorro. Se eu adoto um pincher, ele é um cachorro. Tá vendo? Então eu uso cachorro para designar todos aqueles membros daquela espécie. Certo? Se eu falo, por exemplo, deixa eu pegar aqui um lápis. Ó, isso é um lápis. Certo? Se você tiver um lápis aí na sua casa, vai ser um lápis também. Então eu falo lápis, designa esse ser, designa o que você tem na sua casa, o que está na escola, o que está no seu trabalho, o que ficou perdido no carro, o que você vai comprar na papelaria. Lápis é um nome comum, certo? A todos os membros dessa espécie de lápis. Beleza? Se eu falo celular, pode ser qualquer celular. Se eu falo copo, se eu falo computador, se eu falo... Enfim, deu para entender, né? Então, olha lá, ó. Menino, galo, caneta, cidade, porta, felicidade, amor, mulher. Beleza? São substantivos comuns, porque eu posso estar falando de qualquer menino, qualquer galo, qualquer caneta, qualquer felicidade, certo? Eu não estou me referindo a um ser único específico. Eu estou falando de qualquer membro daquela espécie. Se eu falo livro, eu comprei um livro. Ué, que livro? Tá? Eu posso ter livros grandes, livros pequenos, livros de ficção, livros de... Enfim, deu para entender, né? Livro é qualquer livro. Ou seja, é uma palavra comum, é essa palavra-chave. É uma palavra comum a todos os membros daquela espécie. Beleza? Isso ficou claro? Bom, tá faltando 10 minutinhos aí pra gente acabar, dá para eu explicar os próprios, que é justamente, lembra lá das nossas duplinhas, ó, se eu tenho um comum, tá? Eu vou ter também o próprio, que é o contrário do comum. Se o comum se refere a qualquer membro daquela espécie, o próprio é diferente. O próprio, ele sempre vai se referir a um ser único, particular, sem par no mundo. Tá? Essa é a grande diferença. O comum se refere a qualquer um, pode ser qualquer um. Tá? Eu tenho milhões de seres iguais. Certo? Que podem ser designados com aquela palavra. Substantivo próprio, não. Ele se refere a um ser único e específico. Tá? Ele é tão único e tão específico que, ó, a característica dele, ele sempre é escrito com a inicial maiúscula. Beleza? Então o substantivo próprio sempre começa com letra maiúscula. Tá? Então, ó, Brasil. Guilherme, por que Brasil? Bom, eu tenho outro país igual ao Brasil? Eu tenho melhores, eu tenho piores. Igual não. Igual eu não tenho. Tá? Não tem nenhum país que seja exatamente igual ao Brasil. Por isso ele é um nome próprio. Eu tenho uma cidade que seja igualzinho Roma? Não, se tivesse estava fácil, né? Putz, podia ser Ribeirão Preto, podia ser igual Roma, né? A gente não precisava viajar lá para a Europa ver Roma, né? Podia ser aqui um pouco mais perto da gente, né? Mas não é. Roma não tem nenhuma cidade no mundo igual a Roma. É um nome próprio. Tem alguma cidade igual a São Paulo? Não tem. É um nome próprio. Eu estou me referindo a uma cidade específica. Notem, cidade é um nome genérico. São Paulo é um nome específico. Tá? Tiradentes. Quando eu falo Tiradentes, o que você já vai lembrar? Daquele ser único e específico que morreu enforcado. Participou lá da Inconfidência Mineira. Guilherme. Ô, professor, mas aí você complica, porque Guilherme eu conheço 1000. Né? Só que estudou comigo tem 5. Mas o que acontece? O meu nome Guilherme designa a minha pessoa, certo? Igual a mim não existe ninguém. Igual a Geni não existe nenhuma outra pessoa igual a Geni. Igual a Juliane, igual a Crislane, igual a Karina, a Carolina, a Larissa, a Patrícia, certo? O nome às vezes pode repetir, mas o ser, é isso que eu quero que vocês entendam. O ser que ela está designando é único no mundo, tá bom? Não existe ninguém igual a mim, igual a Larissa, igual a Patrícia, enfim. Da mesma forma que não existe nenhum país igual Brasil, nenhuma cidade como São Paulo,
igual. Não existe. É um ser único no mundo. Igual o Ricardo, a Amélia. Olha que interessante, o Rex, tá? Eu tenho um cachorro aqui que chama Bruce. Beleza? Ele é um cachorro, certo? Quando eu falo cachorro, ele é igual a todos da sua espécie. Cachorro. Agora, quando eu dou um nome a esse cachorro, esse nome está designando um ser único, porque não existe nenhum cachorro igual ao meu cachorro aqui, igual ao seu aí, igual ao seu gato. Se você pega um gato e dá um nome dele de, sei lá, sei lá, não sei nome de gato, eu não tenho gato. Dá um nome aí de Minhau. O Minhau vai ser seu gatinho único e específico. Ele tem característica, ele é um ser único no mundo. Tá bom? Ele tem características que o diferenciam dos demais, certo? Ele não é mais só um gato comum, ele é o seu gato, igual o meu cachorro. Ele não é um cachorro comum, ele é o meu cachorro, certo? Eu consigo diferenciá-lo quando eu dou um nome, certo? Dos demais. Então ele não é mais um cachorro comum, ele é o Rex, o Bruce, tá bom? Deu para entender? Então, quando eu dou um nome próprio a um substantivo comum, certo? Eu estou designando aquele ser único no mundo, tá bom? Essa é a grande diferença de substantivos próprios e comuns, tá certo? Galera, tá faltando 5 minutinhos para acabar a aula. Eu já deixei o link lá no grupo, tá? Eu vou encerrar aqui, a gente já entra no link da segunda aula, fechado? Até daqui a pouquinho. Gente, enquanto o pessoal tá entrando aí, alguém tá com alguma dúvida que queira tirar, que queira falar? Enquanto o pessoal tá entrando aí, vocês querem tirar alguma dúvida, alguma coisa específica aí que não ficou claro? Vou esperar mais um pouquinho, tá? Para dar tempo do pessoal entrar. Aproveitem para perguntar se alguém teve alguma dúvida. Eu tô falando rápido, muito devagar. O que vocês estão achando? O ritmo tá bom assim? Tá dando para vocês pegarem? Tá dando para entender? Tá? Gente, vocês têm que ir me falando, tá bom? Se às vezes eu estiver falando muito rápido, alguma coisa assim, vocês vão me passando, tá? Tá tranquilo, Guilherme. Tá bom. Acho que só falta uma para entrar. Vou esperar mais um golinho. A gente já dá seguimento. Eu vou tirar um print aqui da tela. O Miguel pediu para eu passar para ele, quem que está frequentando as aulas aqui. Vou passar para ele aqui a listinha de presença.
Ô, Guilherme, eu tava vendo aqui na outra aula, eu entrei sim, eu não entendo matemática. Oi? Como é que é? Na outra aula eu participei sim, eu só não participei da de matemática. Ah, tá. Eu fujo da matemática. Não pode fugir não, ué. Ai, se tem uma coisa que eu aprendi... Karina, não fica lá fora, não! Hã? Karina, tá quieta, Karina. Ai. Bom, gente, então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Então, gente, entenderam os substantivos próprios aqui? Tranquilo? Vamos lá. A outra duplinha que eu tenho são os concretos, né? E os abstratos. Beleza? Qual que é a diferença entre os dois? O concreto são aqueles que têm uma existência própria. Como assim? Ele existe e não depende de nenhum outro ser para existir. Como assim, Guilherme? Não entendi. Por exemplo, tem existência própria ou que a imaginação produz como tendo existência real, tá? Isso é importante. Vamos entender. Homem. Então, por exemplo, eu tô aqui, certo? Eu não dependo aqui de ninguém, nenhum outro ser para eu existir. Eu tô aqui, certo? Cidade, fórum, pedra, franca, alma, fada, lobisomem, tá certo? Quer dizer, são seres ali, por exemplo, o copo, tá? Ele tá aqui, na minha mão. Se eu sair daqui e me distanciar dele, ele vai continuar existindo, certo? Ele já tem uma existência própria. E atenção nesses casos aqui da imaginação, tá? A fada, por exemplo, não existe, né? Até onde eu sei. Mas, por exemplo, às vezes tem pessoas que acreditam, sei lá, em fada, tá? E aí, ela teria então uma existência própria, que não depende de ninguém para existir, no caso dela existir, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque a definição de concretos aqui é assim, tem uma existência própria que não depende de ninguém para existir. Como assim não depende de ninguém, Guilherme? Isso vai ficar mais claro aqui nos abstratos, que é o contrário. Ou seja, eles não têm existência própria, eles dependem de outro ser para poder existir. Quais são esses substantivos abstratos? As qualidades, tá? Os sentimentos, os nomes das ações, tá? Os estados dos seres, certo? Que caracterizam ali um ser. Por exemplo, beleza. Como assim beleza, Guilherme? Se eu falar assim, aqui eu tenho beleza nessa sala, certo? Fala assim, nossa, esse vaso é muito belo, ele tem beleza, é o nome de uma qualidade, certo? A beleza depende então desse vaso para ela existir. Se eu tiro esse vaso, não existe mais a beleza, porque a beleza dependia daquele vaso para existir. Deu para entender? Vamos outro exemplo, coragem. Se eu falo assim, nossa, esse cachorro tem muita coragem. Então a coragem existe, porque aquele cachorro tem coragem. A partir do momento que aquele ser não existe mais, a coragem também não existe. Entende? Então é uma relação ali, muito próxima, certo? A coragem depende de outro ser que tenha coragem para ela poder existir. Se esse ser não existe, a coragem também não existe. Ela está muito vinculada àquele ser. Rapidez, por exemplo. Então, toda palavra que dá nome a uma qualidade é um substantivo abstrato, certo? Por quê? Se eu estou falando de uma qualidade, ela está vinculada a outro ser necessariamente, tá bom? Então eu falo rapidez, por exemplo. Se eu não tenho nenhum ser para ser rápido, a rapidez não existe, concorda? Deu para entender? Por isso ele é abstrato, ele não tem existência própria, ele depende de outro ser para existir. Vamos ver outro exemplo, amor, certo? Se eu falo assim, eu sinto amor, então aqui nesse quarto onde eu estou, no meu escritório, existe amor, porque eu estou sentindo. Certo? Se porventura não tiver nenhum ser aqui, não vai existir amor aqui dentro desse quarto. Entenderam? Porque ninguém estará sentindo amor.
Amor depende de outro ser para sentir. Ele é um substantivo abstrato. Tá? Saudade é a mesma coisa. Você fala, nossa, eu tenho saudade. Tá bom? Se aqui dentro desse quarto não tiver nenhum ser para sentir saudade, a saudade não vai existir. Entendeu? Ao contrário desse copo, que se eu sair desse quarto agora, o copo continua existindo, o livro continua existindo, a saudade não, porque aí não vai ter ninguém sentindo saudade para ela existir aqui dentro. Pode perguntar, Crislaine. Sua foto tá sumindo, professor. Sua foto tá piscando para mim. Minha foto? Agora voltou, a sua imagem voltou. Uai, o papai tá indo e voltando. Ah, é? Ué, o áudio vocês estão ouvindo bem aí? Agora sim, o meu tá. Ixi. Bom, o meu tá normal. Vão me avisando aí, viu, gente? Aqui pra mim também tá normal, mas se tiver ruim aí, a gente reinicia a aula, tá? Professor, você deu um exemplo bom, o amor. Ainda pra esquecer, né? Porque todo mundo já sofreu por isso. Pois é, então. Ué. Agora imagina que, por exemplo, não tenha ninguém para sofrer por amor. Não vai existir nem sofrimento, que é um sentimento, e nem amor. Entendeu? Então, quer dizer, precisa de alguém para sentir. Certo? Aquilo lá. Fome, dor. Entenderam? Então, por exemplo, dor. Se não tiver ninguém para sentir, certo? Por exemplo, aqui dentro do meu escritório pode haver fome. Porque eu posso estar com fome. Se eu sair daqui e não tiver nenhum ser para sentir fome, aqui dentro não vai existir fome. Porque eu preciso de outro ser para sentir fome. Entendem? Então os sentimentos, as sensações também são substantivos abstratos. Ou seja, eles dependem de outro ser para poder existir. Tá? Nomes de ações, por exemplo, viagem, estudo, doação, esforço, fuga, são nomes de ações, né? Então, por exemplo, viagem, eu estou dando nome àquela ação de viajar, de estudar, de doar, de se esforçar, de fugir, né? Se eu não tiver ninguém para praticar essa ação de fugir, eu não tenho a fuga. Entendem? Que é um substantivo abstrato. A fuga é um substantivo abstrato. Se eu não tiver ninguém para praticar a fuga não existe. Ou seja, ela depende de outro ser para existir. Se eu não tiver ninguém para fazer uma doação, a doação não vai existir. Ela é um substantivo abstrato. Ela depende de alguém praticar aquela ação para ela poder existir. Beleza? E os estados, vida, morte, cegueira, doença, certo? Se ninguém tiver a cegueira não existe, porque ela depende de outro ser para ter a cegueira. Ficou claro isso, gente? Então, ó, a diferença entre concreto e abstrato. O concreto tem existência própria. Os abstratos não. Os abstratos dependem de outro ser, seja um sentimento, uma qualidade, o nome de uma ação. Tá? Dúvidas, gente? Deu para entender? Ficou claro? Então, olha lá, ó. A outra duplinha. Eu tenho, então, os substantivos simples e eu tenho também os substantivos compostos. Certo? O que são esses substantivos? Substantivos simples, eles são formados por apenas um radical. Guilherme, nós não estudamos o que é radical. O radical, ele é uma parte da palavra que carrega o significado daquela palavra, tá? Como isso não cai tanto em concurso, eu vou deixar para o final, para a gente estudar essa parte da formação das palavras, tá? Na gramática, ela vem antes das classes de palavras, tá? Mas como ela não é um assunto tão recorrente em concursos, eu deixo por último. Se der tempo, a gente estuda. Senão, não faz falta, tá bom? Então, o que é o radical? Ele é uma parte da palavra que carrega o significado dela, tá? Então, por exemplo, em chuva, eu só tenho um radical, que é esse chuv aí, certo? Ó, só para vocês terem uma ideia, funciona assim, ó. Por exemplo, na palavra chuva. O radical, que é o que carrega o significado, é essa parte, chuv. Por quê? A partir desse radical, eu posso formar várias palavras. Eu posso formar, por exemplo, chuvoso, eu posso formar chuvisco, eu posso formar chuvarada, tá? Entendem, ó? Então, eu tenho sempre aqui o radical mantido, beleza?
para formar outras palavras com o mesmo significado. Ó, o significado de chuva eu tenho mantido em todas elas, tá? Mas eu estou formando aqui outras palavras a partir dessa unidade de significado aqui, que é o radical. Beleza? A mesma coisa de pedra, né? Eu tenho aqui o radical, que é o pedre, né? E daqui eu posso formar, por exemplo, pedrisco, eu posso formar pedreiro, eu posso formar pedreira, beleza? Então, ó, sempre mantendo o significado original, daqui eu formo outras palavras, beleza? Isso é o radical, tá bom? Grossíssimo modo, só para a gente poder continuar aqui. Grosso modo, isso é o radical, tá bom? Então, palavras que só têm um radical, ou seja, uma unidade de significação, elas são substantivos simples. Vocês vão ver como vai ser fácil a gente separar dos compostos, tá? Então, por exemplo, chuva, pão, lobo, Guilherme, amor, Campinas, tá? Eu só tenho aqui um radical, tá? Ao contrário do composto. Tá vendo, ó? Guarda, chuva. Eu tenho duas ideias, dois significados. Eu tenho aqui a ideia de guardar, ou seja, de me proteger da chuva. Ó, duas ideias, guarda, chuva. Eu formei uma palavra só. Passatempo. O que é um passatempo? É para você passar, um radical, o tempo, outro radical. Tá certo? Duas ali ideias na mesma palavra. Certo? É como se eu juntasse duas palavras ali para formar uma só. É importante que seja uma só. Tá? Beija-flor. Eu tenho ali um passarinho que beija, é uma ideia, um significado. A flor, outro significado. Eu juntei e fiz uma palavra, um substantivo composto. Quer outro exemplo aí de que a gente usa sempre no nosso dia a dia? Por exemplo, essa flor. Girassol. Né? O que acontece no girassol? Ó, ela gira, é uma ideia. E ela segue o sol, outra ideia. Eu formei uma palavra. Girassol. Beleza? O próprio nome já descreve o que ela faz ali. Porque eu tenho duas ideias na mesma palavra. Eu tenho o verbo gira e tenho o substantivo sol. Tá? Formando um substantivo composto. Tá? Isso aqui é um substantivo, porém ele é composto. Tá bom? Por exemplo, cachaça. Quem gosta de uma cachaçinha? Qual que é o nome técnico da cachaça, né? Aguardente. Por que aguardente? Porque, ó, ela é uma água e ela arde, não é isso? Não arde? Não dá uma ardidinha? Aguardente. Eu peguei a palavra água, a ideia, né? O radical de água e ardente e juntei. Fiz uma palavra, um substantivo composto de dois radicais, duas palavras. Certo? Dois significados fazendo uma palavra só. É importante que seja uma palavra só, tá bom? Então, ó, aguardente. Beleza? Deu para entender a ideia do composto? Então, ó, o simples, um radical, o composto, mais de um radical. Ou seja, mais de um significado, mais de uma unidade de significação na mesma palavra. Tá? Dá para diferenciar claramente ali. Certo? E aí, em complemento a esses, a gente tem aqui, ó, os primitivos, né? E os derivados. Certo? O que é o primitivo? Ele não vem de outra palavra. Ele mesmo já é a palavra original, tá? Ó, pedra, ferro, dente, trovão. Por que, Guilherme? Como é que é o derivado? É quando eu faço aquele processo que eu fiz no exemplo do radical. Eu pego aquela palavra e vou formando outras palavras, certo? Daquela palavrinha original. Então, ó, pedreira, que vem de pedra, ferreiro, que vem de ferro, dentista, que vem de dente, trovoada, que vem de trovão, tá? Então, pedreira, ferreiro, dentista, trovoada, tá? Essas palavras são substantivos derivados, porque eu pego aqui os primitivos, certo? E vou acrescentando ali um sufixo, né? Uma parte no fim, uma parte no começo, tá bom? Outro exemplo, ó, eu tenho a palavra feliz, que é um substantivo. Aliás, feliz é um adjetivo, né? Desse adjetivo, eu posso formar um substantivo, o nome do sentimento, felicidade.
De felicidade, eu posso falar o oposto, que é infelicidade. Infelicidade, tá vendo? São todos derivados de feliz. Tá vendo que o radical vem se mantendo aqui, ó? Certo? Então, de uma palavra, eu faço, ó, acrescentei aqui, ó, o idade, aqui eu acrescentei o in, beleza? Mas tudo derivado de feliz, certo? Então, são palavras derivadas de uma simples, né? De uma primitiva que é feliz, beleza? Então, para voltar aqui, ó, comum e próprio, concreto e abstrato, simples e compostos e primitivos e derivados, certo? E aqui eu tenho a última classificação, que são os substantivos coletivos. O que são os substantivos coletivos? Quando eu quero falar de um conjunto de seres, beleza? Por exemplo, quando eu quero falar o conjunto de soldados, como é que chama o conjunto de soldados? Ou seja, o coletivo de soldados. É um exército, tá? Quando eu quero falar o coletivo de bovinos, coletivo de bois, coletivo de vacas, é um rebanho, tá? Quando eu quero falar o coletivo do que é constelação, é o coletivo de quê? Quem sabe? Fácil, hein? Estrela. De estrela. Muito bem, Karina. É isso aí. E arquipélago é o coletivo de quê? Ilha. Muito bem. Ó, vocês estão afiados aí, hein? É isso aí. Quando eu quero falar, então, o coletivo de ilhas, ó, eu tenho ali um grupo de ilhas, ou seja, eu tenho um arquipélago. Beleza? É o coletivo de ilhas, certo? Constelação, né? Tem aí os astrólogos, né, que ficam dando nomes a conjuntos ali de estrelas, falam, isso aqui é Órion, isso aqui é Sagitário, né? Vê lá um desenho naquelas estrelas ali, fala que aquilo é um conjunto, né? É uma constelação e inclusive dá um nome próprio a elas, né? Constelação de Órion, constelação de Sagitário, de Escorpião, né? Enfim, tem várias ali, né? Então, constelação, conjunto de estrelas, beleza? Agora aqui, essa parte é importante, tá? Essa aqui é uma das mais importantes aqui do que eu tenho para falar para vocês hoje, tá? Como eu expliquei para vocês, a nossa língua ela não é estanque. O que é uma coisa estanque? É uma coisa parada no tempo. Ela não é. Os gramáticos, o que eles fizeram? Pegaram todas as palavras e dividiram naquelas 10 classes que eu falei para vocês. Mas a nossa língua, ela é feita todos os dias. E às vezes o que acontece? Eu posso pegar uma palavra que não é substantivo e usar como substantivo. Eu posso pegar uma palavra que não é adjetivo e usar como adjetivo. Certo? Isso acontece muito. Então, o que vai acontecer ali? Eu vou ter uma palavra que, por exemplo, é verbo, mas eu estou usando como substantivo. Ou seja, a função dela ali deixou de ser um verbo e eu estou usando para nomear alguma coisa. Isso acontece muito na nossa língua. E aí, eu tenho um verbo ou um substantivo? Se você for olhar no dicionário, ela ainda é verbo. Mas naquele uso específico, ela está sendo usada como um substantivo. Ou seja, ela é uma palavra que foi substantivada. Por quê? Porque eu estou usando como substantivo. Ela não é substantivo. Ela é verbo, por exemplo, tá? Ou uma conjunção, como a gente vai ver ali, tá? Mas eu estou usando naquele contexto específico como um substantivo. Vamos ver como é que isso funciona? Primeira coisa, ela sempre vai vir, a maioria das vezes, depois de artigo. O que é o artigo? A gente vai ver na outra aula, tá? Mas são essas palavrinhas aqui, o, a, os, as, uns, umas, uma, certo? A gente vai ver, fica tranquilo. Olha a função. O morrer pertence a Deus. O que é esse o morrer? Tá? Você vai falar, ô Guilherme, mas morrer é uma ação, é um verbo. É um verbo. Morrer é um verbo. Tá? É uma ação. Tá? Nessa frase aqui, porém, não. Porque ela está falando do ato de morrer. É o nome daquele ato. O morrer. Entende que ela pega um ato, o morrer, dá um nome a ele. O ato de morrer pertence a Deus. É um verbo que está exercendo uma função de um substantivo. Por quê? Ele está nomeando aquele ato de morrer.
o morrer, o saber, certo? É um verbo, mas aqui está sendo substantivado, está exercendo a função de um nome, está dando nome a alguma coisa, o ato de morrer. Então, o morrer pertence a Deus. É como se eu dissesse o ato ou a morte, que é um substantivo, a morte pertence a Deus. Só que aqui ela quis mudar, ela falou o morrer, certo? Aqui, então, o morrer está exercendo a função de um substantivo. Por quê? Está dando nome ao ato que ela está se referindo aqui. O ato de morrer. Então, o morrer. Beleza? Ó, tem uma música muito bonita do Renato Russo, né? Que ele pega um poema do Camões, pega ali um trecho da Bíblia e fez uma música, né, chamada Monte Castelo. Inclusive essa frase, na verdade, ele adapta do Camões, né? E ele fala que o amor é um fogo que arde sem se ver, nananana, é um não querer mais que bem querer. Então olha o artigo, um não querer, certo? Mais que bem querer. Então o que é o amor? O amor é um querer. Olha, um querer é um nome, né, daquele ato de querer. Um querer mais que bem querer, certo? E aqui, ó, não se sabe o porquê, ou seja, não se sabe o motivo. Motivo é um substantivo, a razão é um substantivo. Por que é um substantivo? Não, é uma conjunção conforme a gente vai ver. Mas aqui ela está sendo usada como um substantivo. Eu posso substituir isso aqui por um substantivo. Ó, não se sabe o motivo do crime, ou seja, não se sabe o porquê do crime. Então esse porquê ele está sendo usado aqui como um substantivo, embora ele não seja, tá? Então, não se sabe o porquê do crime, ou seja, não se sabe o motivo. Entendem que isso é um nome? O motivo do crime, o porquê do crime, certo? Então, ó, como que a gente vai saber faz para ver se aquela palavra substantivada ela está com o valor de um substantivo mesmo? Olha aqui os artigos, são esses os artigos. A gente vai ter a próxima aula sobre os artigos, tá? Que eles acompanham os substantivos, certo? Então, ó, se couber um artigo antes daquela palavra, aquela palavra está com valor de substantivo. Pode ser os definidos, conforme a gente vai ver, o a, os as, ou os indefinidos, uns, uma, umas. Fechado? Então, ó, ali naquele exemplo, né? O morrer, um não querer, o porquê, certo? Então essas palavras, embora no dicionário não sejam substantivos, aqui elas exercem função de substantivos, função de nome, beleza? Vamos fazer um exercício aqui para a gente fechar? Deixa eu pegar por ordem alfabética. Vai lá, Cris, faz a letra A para mim, identifica para mim aqui os substantivos ou eventualmente uma palavra substantivada. Ó, na letra A, o Brasil é um país enorme. Quais são os substantivos que eu tenho aqui? Professor, eu sou péssima nisso, eu não entendi. Você entendeu ou não? Eu não entendi ainda. Não entendeu o substantivo? O substantivo é que dá nome, não é? É. Brasil é substantivo? Eu que te pergunto, ele dá nome a alguma coisa? Ai, meu Deus. Sim ou não? Não sei. Qual que é o nome do país que você mora? Sim. Brasil! Então ele dá nome a um país, não dá? Então ele é um substantivo. Ah. Vai lá então. O que mais? O que você quer mais? Acha outro, tem outro substantivo aí. Na mesma frase? É. Não é país? País. Muito bem. País é um substantivo. É isso. Então nessa frase na letra A, eu tenho o substantivo Brasil, que é um substantivo próprio, e eu tenho país, que é um substantivo comum, tá? Não precisa classificar não, tá? Eu só quero que vocês saibam identificar. Beleza, Cris, obrigado. Geni, vamos lá?
Faz a letra B para mim, por favor. Letra B de bola. Identifica aí os substantivos. Paulo, André. Isso, muito bem. É isso aí. Juliane, na letra C. Eu acho que é bosque e vida. Isso, muito bem, Juliane. É isso aí mesmo. Muito bem mesmo. Karina, na letra D. Mas é difícil isso. Né, não, facinho, você acertou. Faz a letra D aí pra gente, Karina. Área. Isso, área. Nossa, eu acho que eu digitei errado, é toda. Peraí. Gente, corrijam aí, eu digitei errado. Toda aquela área da verde. Isso, eu escrevi todo. Perdão. Toda aquela área era verde. Muito bem, Karina, é isso daí. Caroline, né? Isso. Caroline, faz a letra E pra mim, por favor. Bandeira. Tem mais um. Tem mais um? Tem. Essa é um desafio mesmo. Ela não é tão fácil. Ô, Guilherme, seria o Emociona? Não, verde? Isso. Não. O verde, é o verde. A bandeira é verde. Exatamente. Ó, vamos observar uma coisa aqui, ó. Quando eu falo toda aquela área era verde, verde é uma característica da área, tá? Então, aqui na D, o verde é um adjetivo que a gente vai estudar ainda, é uma característica. A letra E, o verde da bandeira. Notem que aqui, qual que é o nome daquilo que me emociona? O nome daquela cor. O que te emociona? É o verde. É um nome. É uma palavra substantivada aqui. O verde da bandeira. Certo? Olha o artigo. O verde, o amarelo. É o nome da cor. É o nome daquilo que me emociona. É uma função diferente da de cima. Toda aquela área era verde. Eu só estou atribuindo, falando que a área tinha essa característica de ser verde. Aqui não. O verde me emociona. Tá? O verde me emociona. É o nome daquilo que me emociona. Entenderam a diferença? Substantivo o quê, Guilherme? Oi? Ele seria, na classificação, ele seria qual? O verde? Bom, o verde aqui seria um substantivo comum, né? Concreto, primitivo, né? E simples. Tá. Certo? Certo ou não? Seria tudo, então. Gente, é o seguinte, ó. Vamos só entender. Um substantivo, ele pode ser comum ou próprio. E aqui a gente tem o E, tá? Ó, E vai ser concreto ou abstrato, né? Ó, E simples ou composto, tá? E primitivo ou derivado, tá bom? Um substantivo é tudo isso ao mesmo tempo. Ele vai ser uma dessas classificações ao mesmo tempo, tá? Como assim, Guilherme? Vamos lá, ó. Se eu tenho, por exemplo, esse substantivo, feliz. Na primeira classificação, ele é comum ou ele é próprio? Feliz, é comum ou próprio? Comum? Não, gente, perdão. Desculpa. Feliz não é substantivo. Vamos lá. Felicidade, perdão. Felicidade é um substantivo. Feliz é adjetivo. Felicidade. Ó, felicidade é um substantivo comum ou próprio? Comum? Comum. Agora vamos para de baixo. Ó, então eu já escolhi. Ele é comum. Ele é concreto ou é abstrato? Felicidade. Abstrato. Abstrato. Felicidade é simples ou é composto? Simples. Hã? Composto. Não, ele simples, eu acho. É simples, né? É simples. Você está confundindo com aqui, ó. Ele é primitivo ou ele é derivado? É derivado. Derivado, ele vem da palavra feliz, certo? Então vocês viram, felicidade é comum e abstrato e simples e derivado.
Ele é todos ao mesmo tempo, só que eu vou, dentre essas classificações, escolher uma, tá? Ou ele é comum ou ele é próprio, depois eu vou escolher se ele é concreto ou ele é abstrato, depois eu vou ver se ele é simples ou ele é composto, e ele é primitivo ou derivado. Mas ele tem todas essas características ao mesmo tempo. Beleza? Deu para entender? Ou não? Ó, eu fiquei na dúvida porque você falou assim, o país é próprio. E como Não que o falei. verde- Não, peraí. Eu não falei que país é próprio. Não, país Ele não é falou, próprio. ele falou simples, né? Sim, ó, Brasil é próprio, país é comum. Brasil. Brasil é próprio. país é Por quê? comum. Não, eu falei errado. Brasil é Tá? próprio. Por e que o que país Brasil é comum. próprio? Porque eu não tenho nenhum país como o Brasil. Ele é um ser único, Isso. tá? Agora, país, eu já tenho muitos países. Então ele é comum. Não, Fechado? assim, eu queria entender aonde que o verde entrava nessa, entendeu? Oi? Eu tava tentando entender aonde o verde entra nessa. Então vamos saber, ó. Vamos lá fazer o verde. Verde é comum ou próprio? Não, Comum. você falou que é. Hã? Comum? Comum. Não, próprio. Próprio, porque só existe a cor verde. Não é? Então, mas ó, Não, é eu porque tenho. verde pode ser ó, qualquer pessoa. Qualquer eu coisa. tenho verde aqui, você deve ter verde aí. Eu não tô designando um ser único no mundo. Entendeu? Então ele é comum. Ele é comum, certo? Sim. Ele é concreto ou ele é abstrato? É Concreto. concreto. Ele é concreto, tá? Ele é simples ou é composto? Sim. Simples. Ele é primitivo ou é derivado? Primitivo. Entendeu como é que eu classifico? Sim. Sim ou não? Deu pra. Professor, o que é primitivo? Primitivo é quando ele não deriva de nenhuma outra palavra. Por exemplo, ó, eu tenho a palavra aqui, igual eu dei o exemplo, né, do feliz. O feliz é uma palavra primitiva. Felicidade, ela deriva de feliz. Por isso ela é uma derivada. Então aqui, ó, feliz é primitivo, felicidade é derivado. Olha os exemplos lá atrás, quer ver? Entendi agora. Ó, olha lá, ó, os derivados. Pedreira, que vem de pedra, ó. Então eu tenho pedra, que é um substantivo primitivo. A partir dele, eu formo uma outra palavra. Pedreira, ou pedreiro, ou pedrisco, tá? Agora ficou claro. Ficou mais claro? Ó, ferro é uma palavra primitiva, é a origem. A partir do ferro, tudo que deriva de ferro, eu vou aproveitando o ferro e vou fazendo outras palavras derivadas de ferro. Então, ferreiro, ferrugem, tá? É derivado de ferro, Ok. certo? Dente, eu tenho uma palavra primitiva. Então, dentista, dentadura, é uma palavra derivada de dente. Por quê? Eu tenho a ideia do dente em várias outras palavras. Fechado? Que derivaram de dente. Tá? Trovão. Então eu tenho trovoada. Então, trovoada deriva do trovão. Certo? Ficou mais claro agora? Sim. Sim. Então tá bom. Claro. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Como vocês ficaram com dúvidas, faz assim, ó. Façam esse exercício aqui, ó. E é pra fazer, viu? Porque da acentuação eu vi que ninguém fez. Esse aqui é pra fazer, pra quarta-feira. Façam Eu fiz aqui, metade, sim. ó. Hã? Eu fiz metade. Você Eu viu? também fiz Ó, tô mais de de olho. metade. Tô de olho, viu? Ó, Pode ficar. ó. Então façam esse exercício aqui, ó. Do A ao G. Identifiquem os substantivos e vamos classificar, tá? Nessas classificações que a gente aprendeu, comum e próprio, tá? Todas essas que estão aí no slide de vocês, ó. Então, vai ver se é comum e próprio, depois vai ver se é concreto ou abstrato, simples ou composto, ou primitivo e derivado, tá bom? Mas um substantivo é tudo isso ao mesmo tempo, é uma das duas. Deu para entender? Fechado, gente? Fechar. Então tá bom. Ó, então até quarta-feira eu vou ver quem fez, quem não fez eu vou passar pro Miguel, viu? Aí ele vai cobrar o dobro da mensalidade quem não fizer. Gente, grande abraço pra vocês, tô brincando, viu? Grande abraço pra vocês, até quarta-feira.
7h30, todo mundo é para fazer, tá bom? Até mais, gente. Até quarta. Fiquei com Deus aí. Boa semana. Tchau, tchau.